O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como o Memorial dos Heróis da Fé. Nele o autor apresenta 18 grandes personagens da história do povo de Deus. Encontramos a história de Abel, o primeiro mártir, também de Enoque, o homem que andou com Deus, Noé, o qual construiu uma arca para salvar a humanidade, Abraão, o pai da fé, os patriarcas Isaque e Jacó, José, o príncipe do Egito, Moisés, o libertador do povo de Israel, e muitos outros grandes nomes como Raabe, Sansão, Davi e Samuel. Todos estes foram homens e mulheres que deixaram sua marca na história. Porém, depois de falar um pouco da vida destes grandes personagens, Paulo começa o capítulo 12 de sua carta com uma interessante declaração. Veja: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No texto lido aparece a expressão nuvem, a qual no contexto grego da época de Paulo era uma figura de linguagem que indicava um grande grupo que na fala de Paulo está nos observando. Ou seja, esta grande nuvem de testemunhas é o peso do legado do passado que está em nossas mãos. É interessante pensar que enquanto que no capítulo 11 fala sobre os grandes heróis do passado, o capítulo 12 faz um apelo para que se levantem novos heróis no presente. Tal discurso é necessário, pois muitas vezes é cômodo falarmos dos atos de coragem de antigamente e relembrarmos os grandes feitos do passado. No final do verso lido encontramos uma ordem: corramos a carreira que nos está proposta. Ou seja, a vida cristã envolve movimento, esforço e comprometimento. Mas eu acho interessante que a ordem não é corra, mas corramos. Ou seja, o apóstolo está convidando a próxima geração a trilhar um caminho que ele trilhou primeiro. E além disso, a jornada do cristão nunca é feita na solidão. Deus caminha ao nosso lado, nos animando quando paramos e nos levantando quando caímos. Sabe, nós temos um legado. Todos nós precisamos dar continuidade a esta história. Infelizmente, já ouvi muitas pessoas questionarem: onde está o Deus de Elias, que realizou grandes milagres no passado? Eu acredito que a pergunta está errada. Não deveríamos perguntar onde está o Deus de Elias. Antes deveríamos nos questionar: onde estão os Elias de Deus?